Salve constelação e vamos à semana de 28 a 4 de dezembro de 2021, final de ano, tá aí uma semana de ilusões e também de muitas soluções para quem quiser vibrar no aspecto positivo dos planetas. A semana começa com a Lua em Virgem, na segunda-feira já ingressa em Libra, na quarta-feira em Escorpião e na sexta-feira em Sagitário, que é quando haverá o encontro com o Sol. Lua e Sol juntos no céu, lua nova com eclipse. Antes de eu continuar com as dicas, curte aí esse vídeo, faz um comentário, compartilha com os amigos para fortalecer o canal e que a minha mensagem chegue a mais pessoas, pois eu dou várias dicas aí para gerenciar melhor a semana. Muito bem. Qual que é o comandante, o planeta que comanda este eclipse? É Júpiter, pois o eclipse ocorre em Sagitário. Para quem é estudante de astrologia, temos que relembrar sempre que mais importante que signo é planeta. Então a gente olha as configurações dos planetas e a gente verifica também a qualidade dos planetas. O planeta está feliz ali, não está, e Júpiter, né, nesse momento, está se encaminhando para sua morada, uma das suas moradas favoritas, que é Peixes. Então é um mês de dezembro em que teremos o ingresso de Júpiter em Peixes. Nesse momento especificamente, Netuno está muito ativo no céu. Netuno está em Peixes também. Netuno fará aspectos incríveis com outros planetas no decorrer desta semana. Por isso que eu chamei o vídeo de ilusões ou soluções, porque no céu nesse momento temos Vênus e Marte com atividade muito produtiva. Lembrando que Marte está em Escorpião, Vênus está em Capricórnio, inclusive na configuração do eclipse isso vai ocorrer também. Eles estão numa amizade, pois a água de Escorpião combina com a terra de Capricórnio. Eles estão, é o que a gente chama de sextil, eles estão formando ali um aspecto positivo no céu. E Netuno, que está em Peixes, está também numa relação de amizade com Vênus. Então, inclusive no mesmo, em graus muito próximos. Então, nesse período agora, os três planetas estão trabalhando nesta altura ali de 20 e poucos graus. Netuno, Vênus e Marte em Escorpião. Então é uma semana em que a gente tem a possibilidade de trazer lá do lugar mais elevado da nossa consciência para a prática, para a realidade, soluções inimagináveis. Ou a gente pode ficar no mundo da fantasia, no mundo da ilusão e não aplicar nada na realidade. Vai depender de cada um de nós como usar estas energias. Como a gente está no período Sagitário, lembrando que Sagitário tem a ver com a busca, tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com a elevação de consciência. Por isso que esse mês é o mês dos milagres. Enquanto o mês anterior, o mês Escorpião, tem todo aquele simbolismo das bruxas, tempos das bruxas, finados, né? Um mês mais assim de desafios. Agora a gente já se abre para as festas, né? Para as comemorações, para as conexões com os santos, com as rezas, com todo esse período de festas de final de ano, ou seja, toda essa abertura, essa alegria sagitariana. Inclusive, eu gravei, já está disponível aí no meu podcast, podem pesquisar no Spotify, em quaisquer das plataformas de podcast,
o resumo do mês inteiro com a minha colega Tuane Fontana, astróloga da astrologia moderna, que a gente faz um apanhado mais geral do mês. O objetivo desse vídeo aqui é mais a semana aí para orientar no decorrer desta semana, que inclusive, como eu falei no podcast, as 2 primeiras semanas do mês elas estão mais produtivas, por conta inclusive desta amizade entre Marte e Vênus. Então, seria interessante aproveitar bem esse finalzinho de novembro e começo de dezembro para colocar em prática, né, as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos objetivos, porque depois vem aquele período de festa, depois da metade do mês todo mundo já entra muito que naquele oba-oba de final de ano. E o céu astrológico está mais favorável em termos práticos, em termos de soluções, resoluções, financeiro, materiais, nos relacionamentos, está muito forte nesta semana e na próxima, e na primeira quinzena do mês. Então aproveita para fazer uso mais das soluções e não das ilusões. Lembrando que nesse período pré-eclipse a gente tem pouca luminosidade no céu, então a Lua na fase minguante nos coloca mais introspectivo, mais caminhando na direção do planejamento, do estabelecimento de estratégias. Inclusive depois do eclipse fica mais viável, mais favorável tomar algumas iniciativas. Esse período de pré-eclipse, em que a Lua está perdendo luminosidade, a gente fica aí por conta até de Netuno fazendo esses aspectos fortes no céu, a gente fica muito introspectivo, a gente fica, né, viajando, e aí por isso que é importante se conectar mais com as soluções e não com as ilusões. Então, o que tem de gente que vai ficar com a cabeça avoada nesse período, porque muitas vezes a gente não tem a ideia correta do que significa um eclipse solar, né? Na verdade, o eclipse solar é uma eclipse de lua nova. Então, quando o Sol e a Lua se encontram no céu, a Lua está reduzindo a luminosidade, é diferente da Lua cheia que tem muita luz no céu. Então, é claro que é favorável para iniciativas, para novos projetos, para lançamentos. Nesse momento, por exemplo, domingo e amanhã de segunda-feira, o Sol está juntinho de Mercúrio, é o que a gente chama de Mercúrio Cassimi. Então, é um período muito poderoso aí para fazer lançamentos, aproveitando essa onda de Black Friday. Quem se comunica, usa as redes sociais para vender, para negociar, é um período muito bacana para isso. Depois que passa a segunda-feira, esse período em que Mercúrio fica próximo do Sol, Mercúrio não gosta muito de Sagitário, Mercúrio tem preferência por Gêmeos. Então é uma semana também que a gente precisa ter muito cuidado com a expressão, com a nossa comunicação, com a nossa atenção, porque a chance da gente falar uma bobagem é muito grande, porque a gente fica com os canais psíquicos mais abertos, mais aflorados, porém falta um filtro entre o que a gente pensa e o que a gente fala. Então, uma das mensagens mais importantes em termos gerais para todo mundo é fazer um filtro entre o pensar e o falar, porque há uma certa desconexão, uma espontaneidade em excesso, não só para os sagitarianos. Todos nós estamos meio que falando pelos cotovelos nesses dias em que há, né, esse encontro entre Mercúrio e o Sol. Então, uma das dicas fundamentais é isso, é a gente ter cuidado, atenção
aí na expressão. Falando um pouquinho do eclipse em si, é um eclipse em que nós temos essa companhia de Mercúrio, né? Então a Lua, o Sol e Mercúrio estão juntos ali no céu. E mais, é um eclipse de fechamento de ciclo de eclipses, né, no eixo Sagitário-Gêmeos. Então, quando a gente olha para o eixo Sagitário-Gêmeos, a gente pensa em aprendizado. Então, a mensagem principal desse eclipse é: qual é o aprendizado? Porque a gente vai entrar, na verdade, a gente já teve um primeiro eclipse no eixo Touro-Escorpião, porque os eclipses vão trocando a cada 1 ano e meio de eixo. Então, esse eclipse que está ocorrendo agora, ele tem uma sintonia com o que ocorreu 18 anos e meio atrás, ou seja, lá em abril de 2003, quem quiser fazer aí uma analogia. Então, faz muito tempo que a gente não tem um eclipse, né, nesse eixo, né, coincidentemente com o nó do sul em Sagitário. E o nó do sul em Sagitário tem a ver com essa questão do, além do aprendizado, né, do entendimento maior, tem a ver também com a questão das viagens. Por isso, inclusive, né, que nós tivemos aí um ciclo, né, de 1 ano e meio com as barreiras fechadas. Então agora a gente tem uma expansão tanto de consciência, né, como também as barreiras que se abrem aí, pelo menos por algum tempo, para que a gente possa viajar. Então existe essa viagem física e existe também a viagem metafísica, que é a conexão com o sagrado. Então seria interessante a gente meditar, dado toda essa loucura relacionada aí à pandemia, qual foi o aprendizado? Agora não adianta só a gente, né, eu aprendi, mas aprender mesmo é colocar em prática. Então seria interessante como os eclipses vão se encaminhar para o eixo Touro-Escorpião. Seria muito importante nesse momento a gente refletir profundamente o que de fato a gente estabeleceu de mudança de aprendizado nos nossos comportamentos. Então, quando a gente observa a população no geral, quando a gente se observa, apesar de tanta confusão, a gente fez poucas mudanças aí nos nossos comportamentos. Então é um momento assim magnífico para refletir sobre o que a gente precisa realmente, né, colocar em prática de um modo diferente do que a gente vinha se comportando. Esse é o grande fundamento dessa pandemia. Fazer um chacoalhão nas nossas vidas para a gente ter novas atitudes, novas condutas, né? Eu tenho falado bastante da alimentação, dos hábitos, dos relacionamentos afetivos. Então a gente precisa ter isso que se chama de novo normal. Isso tem que primeiro pensar num novo ser humano, de uma nova conduta, uma nova forma de enxergar a vida, de se alimentar, de se comportar, de se cuidar, né? Então, um momento aí importantíssimo para a gente se conectar mais com o sagrado e, claro, ter cuidado com fantasias, com ilusões, lembrando que o que acontece agora nesses dias do eclipse, né, o efeito do eclipse reverbera por 6 meses. Então, quando que nós teremos a próxima lua cheia em Sagitário? Lá no dia 14 de junho de 2022, daqui 6 meses. O eclipse ele tem uma força grande de 7 dias, principalmente.
Lembrando que quando há eclipses não acontece nada de magnífico no dia do eclipse, o que todo mundo muitas vezes pensa, né? Apesar de ser um eclipse total, com muita força, não é no dia do eclipse que acontece nada. Isso reverbera lá por 6 meses. E aquilo que a gente puser na cabeça, que a gente vai aprender de fato, que a gente vai renovar, porque é lua nova, o que a gente precisa implementar de novos hábitos, isso reverbera por 6 meses. Então tem uma força de 7 dias, os 7 dias depois do eclipse, e aí os efeitos dos nossos comportamentos, dos nossos aprendizados nesses 7 dias vão reverberar por 6 meses como resultado na nossa vida cotidiana. Essa é a dica mais importante pensando no que fazer durante esse eclipse, ou seja, refletir o que eu de fato preciso aprender, ou seja, colocar em prática novos comportamentos, novas atitudes. Agora eu vou falar signo por signo. Você pode também associar ao seu ascendente. E se você nasceu no período noturno, veja também a dica para o seu signo lunar. Eu vou começar por peixes, porque nesse mês a gente tem aí a mudança de Júpiter ingressando em peixes e Netuno muito ativo. Então, os piscianos estão recebendo dádivas maravilhosas para transmutar, renovar, principalmente a relação com o próprio corpo e para projetar profissionalmente. O setor profissional continua muito ativo, eu venho falando sobre isso para os piscianos, e nesse eclipse agora tem um fenômeno importante que é, além da projeção profissional, refletir um pouco sobre os hábitos com o próprio corpo, sobre o autocuidado, a alimentação. Os piscianos têm uma sensibilidade muito grande, cuidado com o próprio corpo. Então, esse eclipse está assim fechando o ciclo de signos mutáveis. Peixes é um signo mutável, então é uma grande transição, uma grande transformação aí para os piscianos, positivamente falando, principalmente porque no final do mês nós teremos o ingresso de Júpiter em Peixes. Para os arianos, os setores ativos são o 2, 12 e 9. Eu estou trabalhando com 3 setores no horóscopo para os signos, tá? Quem entender de astrologia aí já pode fazer as concatenações. Então a casa 2 é o dinheiro, a casa 12 é a nossa intuição, o aparelho psíquico, e a casa 9 é a casa das buscas. Então, traduzindo para os arianos, é um momento importante de manter os pés mais no chão, conectando com a psique, ou seja, com a intuição, ou seja, confiar na sua intuição, confiar que é possível colocar em prática aquilo que você está tendo de intuição e com objetivos elevados, né? A casa 9 é aquilo que você enxerga além, né? Como meta maior em termos, né, filosóficos. Para os taurinos eu tenho dito, têm sofrido um pouco mais com os últimos tempos aí, porque está mexendo muito, já começou eclipse no eixo touro-escorpião. Os taurinos são os setores 3, 11 e 8. Casa 8 é a casa das transformações, do renascimento. Então é um período de aprendizado, casa 3, e para se conectar, né, esse eclipse expande as possibilidades de conexões com novas tribos, novos grupos, amigos. Então, que haja aí nesse período, é um período forte de transformações que os taurinos já vêm passando, principalmente envolvendo, né, as tribos. Então, aprender a se conectar com novas tribos. E muitas vezes essa conexão com novas tribos se dá
através de cursos rápidos. Para os geminianos, a coisa tem sido favorável aí nos últimos tempos e vai ficar melhor ainda. Então, para os geminianos, são os setores 4, 10 e 7, ou seja, fincar as bases, né, estabelecer metas e objetivos elevados e renovar, se permitir aí, novas parcerias, porque o setor dos relacionamentos, tanto sociais como profissionais, como relacionamentos íntimos, estão bem ativos para os geminianos. Para os cancerianos, são os setores 5, 1 e 6, ou seja, usar a criatividade, né, e aplicar nos próprios hábitos e principalmente pensando aí no cotidiano, no dia a dia, né, na saúde, que hábitos mais saudáveis você pode ter com o seu corpo, usando a criatividade para elevar aí a qualidade de vida na sua experiência de vida. Para os leoninos, são os setores 6, 8 e 5 que estão ativos aí, né, nessa semana. Então, os leoninos têm a oportunidade de se organizar melhor, pensando inclusive em transmutar, né, usando a sua criatividade, extrapolando a criatividade, porque é o arquétipo da criatividade, e tendo em vista que precisa, né, de novos hábitos para que se use a sua criatividade. Para os virginianos, 7 e 4. Então, olhando na perspectiva, né, de Netuno, né, Virgem está lá do lado oposto a Peixes. Então, os virginianos têm a oportunidade nesse momento de transcender, né, de ir além das margens, porque Virgem é signo de terra, que é ali o domínio da realidade mais próxima. É um momento de abrir um pouco a cabeça para possibilidades além. Isso não vai tirar a sua estabilidade, pelo contrário, você abrindo a cabeça, tendo uma visão de longo alcance, você vai ter mais segurança, porque a casa 4 está em evidência nesse momento, que é o lar, a família, o passado. Então, precisaria expandir um pouco mais a sua consciência, ir além das bordas. Não é fácil, porque Virgem quer ter o manejo ali daquilo que está à vista, e agora é o momento de expandir um pouco mais além. E isso, na verdade, vai te trazer mais segurança. Para os librianos, deixa eu beber uma aguinha aqui, estou com sede, para continuar a segunda parte. Para os librianos, os setores são 8, 6 e 3. Os librianos vão sentir, né, nesse eclipse, nesse período aí, não só agora, mas aí nos próximos 6 meses, um ano, um pouco mais as transformações. Então, casa 8, casa 6, casa 3, seria importante refletir que transformações, renovações podem ser necessárias, principalmente se relacionando ao que você já sabe, os estudos, os cursos, os aprendizados. Como é um eclipse que tem tudo a ver com aprendizados, como eu disse lá no começo, e principalmente aplicados ao seu cotidiano, a casa 6, que é a área da saúde. Então, verificar como estão os hábitos, né, com o seu dia a dia, a rotina, a agenda, os compromissos. Às vezes os librianos ficam muito na dúvida, uma coisa, outra coisa. É um momento de ter mais domínio ali, né, da rotina, do dia a dia, dos compromissos. Para os escorpianos, são os setores 9, 5 e 2. Ou seja,
É hora, depois que passou esse período todo, agora já estamos no período Sagitário, tá no momento de expandir, né? O setor 2 tem a ver com o dinheiro, com a grana. Então, para os escorpianos é usar, né, a criatividade, né, para expandir os ganhos, para expandir as conquistas. Os escorpianos que são empreendedores, conquistadores, né? Então, nesse momento, existe uma vibração forte para ganhos, para conquistas financeiro-materiais. E principalmente se você usar a sua criatividade para expandir. Vamos aos sagitarianos que estão sendo premiados com esse eclipse. Então, os setores são os setores 10, casa 10, carreira, 4, as bases, e a casa 1. Então, os sagitarianos, né, estão recebendo aí os refluxos do encontro da Lua, do Sol e Mercúrio em Sagitário. Então, é um momento de estabilizar mais, de focar um pouco mais nas conquistas, nas metas, nos objetivos, né? Refletir um pouco onde que você está mirando a sua flecha e principalmente pensar, né, nas suas atitudes com o próprio corpo, com a saúde, com o físico. Os sagitarianos vão sentir aí mudanças fortes ou necessidade de mudanças no próprio corpo. O Sagitário gosta dessas buscas que envolvem também a atividade física, então seria interessante refletir um pouco como é que está a sua relação com o seu corpo, se você está colocando aí o seu corpo para operar numa alta performance, que é essa busca sagitariana que precisa extrapolar os limites. Então, é um eclipse que mexe muito e convida você a extrapolar um pouco mais os seus limites. Os capricornianos, os setores 11, 3 e 12. Então, os capricornianos estão aí com possibilidades de conexões sociais, de renovação dos vínculos das tribos, principalmente se usar aí o sexto sentido. O sexto sentido, a intuição, para os capricornianos estará em evidência nesse momento. Então, confia que você pode ter também, porque também intuição, também usar o seu sexto sentido, a sua capacidade de pressentir o futuro, não só a parte concreta, material, pé no chão. Então, nesse momento, nas conexões sociais que estão em expansão, você usar um pouco mais a sua intuição, a sua sensibilidade, para você se conectar às suas metas e objetivos atreladas às pessoas, porque a gente não trabalha sozinho, né? Nós, seres humanos, a gente é codependente. Nesse momento, as conexões sociais estão bem fortes para você. E finalmente, para os aquarianos, os setores 12, 2 e 11. É um momento forte para os aquarianos terem mais os pés no chão, né? Então, o setor 2 está em evidência e, é claro, como eu disse, para os capricornianos, os aquarianos, que é o mesmo planeta que rege Saturno, rege Aquário, rege Capricórnio, e nesse momento pede que também use, né, a intuição e use as conexões com os grupos, com o coletivo, com o social, mas principalmente, fundamentalmente, para trazer um contexto de mais pé no chão, de mais realidade, de mais presença, se organizar melhor, não deixar as coisas muito avoadas, muito jogadas, manter mais a conexão com a realidade, com o resultado, se perguntar qual que é o resultado, aonde isso vai me levar, né? E não ficar ali perdendo tempo com ilusões, né? Lá no começo do vídeo eu falava, é um momento da gente se conectar mais, né? Aí voltando o recado para todo mundo, é o momento da gente se conectar mais com as soluções,
com a realidade e fugir das ilusões. O aspecto das ilusões, ele é bom porque a gente se conecta com uma dimensão maior, com uma expansão de consciência para a gente extrair desta conexão, né, a realidade. Temos que lembrar que nós estamos encarnados na matéria. Nós somos seres espirituais que estamos numa experiência na matéria. Quem fica só na matéria sofre muito. Quem fica só na bagagem espiritual, oração, namastê, gratidão, também acaba sofrendo. Então, é o equilíbrio, né, entre, quando a gente pensa nesse ajuste, que é o eclipse é um ajuste. Sol, Terra e Lua estão alinhados. A gente vai andando pela vida, de tempos em tempos a gente precisa ajustar. Esse é o propósito do eclipse. Então, principalmente, ajustar, né, equilibrar estas duas dimensões, fantasias, ilusões e soluções práticas aqui na realidade. Certo? Constelação, até o próximo vídeo. Aproveitem, compartilhem, expandam aí, usem esse momento de conexão com o sagrado, que é muito forte, já nos preparando para as festas de final de ano. Até logo.